Boa noite. E aí, gente? Tudo bom? Tudo bom, gente? Ó, beleza. Boa noite, boa noite. Todos bem? Eu tô sofrendo com calor já. Eu não gosto de calor. Por mim, calor só é bom na piscina e na praia. Eu também não gosto. Aqui, para ter que trabalhar, não é legal. Mas faz parte, né? Agora os frios acabaram, pelo jeito. Não sei se tem mais alguma coisa. Agora a gente começa a viver. Assistiram a aula magna de ontem? Sim? Mais alguém, além do Regis, assistiu a aula magna de ontem? Pelo menos a ideia era que todos fossem direcionados para a aula magna, né? Porque na fala do Eduardo lá, teve... Ele abordou um pouquinho do assunto que a gente vai ver na aula de hoje. Né? Lá quando ele comentou sobre as tutelas provisórias, e aí ele disse, porque nós temos a questão cautelar, né? A tutela de urgência cautelar e nós temos a tutela de urgência antecedente, daí ele diferenciou as duas. Foi no meio da fala dele. É exatamente o nosso tema de hoje, né? A aula de hoje é sobre as tutelas provisórias, estão ali nos artigos 294 até 311 do Código de Processo Civil. E não é um assunto, assim, extremamente complexo, tá? Mas a gente tem que prestar atenção especialmente nas terminologias. A gente precisa entender o raciocínio geral por trás dessas tutelas provisórias aí, né? Porque, e exatamente quando o código fala em tutela provisória, significa que são tutelas não definitivas, né? Então, muitas vezes, vocês talvez já devem ter ouvido falar na expressão pedido liminar, ou conseguiu a liminar, conseguiu alguma coisa. Muitas vezes se utiliza a expressão liminar equivocadamente, mas justamente para caracterizar essas tutelas provisórias, né? Que o novo código ele representou uma novidade, ele apresentou uma novidade com relação ao Código de Processo Civil anterior, e ele unificou tudo aquilo que era provisório, né? Todas as tutelas provisórias, sejam elas cautelares ou antecipatórias, o novo Código de Processo Civil colocou no mesmo local, né? Então, por exemplo, tá? Antes, isso são só falas gerais, tá? Antes, se a gente precisava de uma tutela dentro daquelas que se dizem tutelas cautelares, nós precisávamos ajuizar uma ação cautelar específica. E essa ação cautelar específica, ela podia ser preparatória, que apenas preparava uma ação definitiva que viria em seguida, ou ela podia ser uma satisfativa, né, que a pessoa busca uma determinada situação, uma determinada medida, e aí quando consegue, o processo termina. Agora não. Agora tudo está regulamentado dentro do mesmo título no código ali, dentro das tutelas provisórias. E o que nós temos que fazer é efetivamente diferenciar essas duas, porque, vejam, né, o código já começa dizendo para nós que nós temos aquilo que se chama de tutela de urgência e tutela de evidência.
Tá? As duas grandes espécies de tutelas provisórias que nós temos já aparecem no artigo 294, que são a tutela de urgência e a tutela de evidência. Na tutela de urgência, nós precisamos atender a esse requisito de urgência. E aí o código diz quando que a urgência estará presente, né? Pelo menos apresenta um critério objetivo para definir urgência. E na tutela de evidência, nós não precisamos ter urgência. Mas nós precisamos ter indícios ainda mais fortes, ainda mais evidentes, de que o direito material apresentado pelo autor na petição inicial está presente. Também com base em alguns requisitos objetivos previstos no Código. Isso é a tutela de evidência. A gente até não precisa ter urgência para receber a tutela de evidência. Mas a gente precisa ter um direito material, então, ainda mais claro, ainda mais cristalino. Né? E aonde pode acontecer maiores problemas na nossa interpretação, na nossa diferenciação, é que o Código diz que para tutela de urgência, vejam bem, a tutela de urgência ela pode ser uma tutela antecipada ou cautelar, ou antecipatória e acautelatória, tá? Antecipada ou cautelar. E para as duas, ou nas duas, elas podem ser antecedentes ou incidentais. A tutela de evidência é aquela que eu falei um pouquinho antes, é a mais fácil de todas e vai ser a última que a gente vai olhar. A gente vai ficar bem mais tempo em cima das tutelas de urgência, por causa disso, especialmente por isso, porque existe cautelar e antecipatória, incidental e antecedente. Cautelar e antecipatória tem relação com o objeto que se está postulando. Antecedente ou incidental tem relação com o momento em que eu estou apresentando esse determinado pedido. Tá? Então, hoje nós vamos ver quais são as tutelas provisórias, como que é o funcionamento delas, qual que é o recurso cabível contra as decisões que concedem ou não concedem essas tutelas provisórias, qual que é a eficácia dessas decisões, qual que é o procedimento, especialmente quando nós estamos falando das tutelas de urgência antecedente, que aí o Código nos dá maiores detalhes. Então, são diversos assuntos relacionados com essa temática. Essa temática é tão importante, né? Porque quando a gente busca uma tutela provisória, nós muitas vezes estamos pedindo algum tipo de medida que é bem relevante. Em algumas situações, ela vai antecipar aquilo que se busca no processo, e em outras situações, ela vai buscar garantir alguma coisa para que o resultado do processo no futuro seja realmente útil. Né? Tu vai buscar proteger algum tipo de bem, proteger algum patrimônio, buscar alguma coisa. Então e se vocês já fazem estágio, já viram processos, enfim, especialmente quem já acompanhou alguma coisa de processos no NUJUR, ou, por exemplo, tem estágio na Defensoria Pública, já deve ter visto muitas ações em que estavam presentes pedidos de tutelas provisórias de urgência. Né? Por exemplo, ações de medicamentos, em todas nós temos pedidos de tutela de urgência, né? Para que os medicamentos sejam fornecidos já de início. Outras ações que buscam algum tipo de tratamento médico, ação de alimentos, ação de exoneração de alimentos, aquelas ações em que se discute dívidas e a pessoa está com o nome inscrito no SPC ou no Serasa, existe pedido de tutela de urgência. Então,
é muito comum, é uma ferramenta muito importante, é uma ferramenta cotidiana, uma ferramenta corriqueira, mas que ela possui regras próprias. Por isso que, assim, eu vou confessar para vocês que eu já me peguei pensando na localização de alguns determinados assuntos no código, tá? E a tutela provisória eu ficava meio assim, pois é, eu não sei mesmo aonde que seria o melhor lugar no código, pensando numa questão lógica de tempo do processo. Porque esse pedido pode ser no início, pode ser no meio, pode ser mais para o fim do processo, pode ser em qualquer fase do processo. A gente pode querer algum tipo de medida acautelatória ou antecipatória, depende da situação. Nós, em algumas vezes, quando for antecedente, nós precisaremos conhecer um pouco as regras da petição inicial, mas quando for incidental não precisa, porque é petição simples. E aqui no artigo 294 ao 311, vejam que está depois, está em seguida do valor da causa, está um pouco antes da suspensão e extinção do processo, alguma coisa assim, e antes da própria petição inicial do procedimento comum, né? Então, é uma localização, assim, meio... Tinham que colocar num lugar e colocaram ali, porque se relaciona com todo o processo. Tá? Porque a tutela provisória, ela não necessariamente vai ser no início do processo. Isso vocês já é um preconceito que muitos temos, que já podemos abandonar. Né? Não necessariamente será no início do processo, pode ser em qualquer outro momento. Eu até vou mostrar um caso real para vocês, só para ficar mais ou menos claro como que isso aí funciona na prática, tá? Eu devo ter colocado no AVA de vocês os materiais para a aula de hoje, e aí tem um arquivo em PDF com uma parte de um código de processo civil comentado, do Marinoni, tem um PDF que é a doutrina, o Humberto Teodoro Júnior, também fala sobre isso, são várias páginas. E tem um resumo esquemático, tá? O resumo esquemático que eu fiz é isso daqui. Tá? São 4 esquemas que eu fiz que basicamente passam, de alguma forma, por todos esses 16, 17, não? 294 a 311, esses 20 e poucos, 27 artigos, né? Que passam por esses 27 artigos de algum jeito, tá? E como que essa parte no código é dividida? Nós temos disposições gerais sobre todas as tutelas provisórias. Depois nós temos a tutela de urgência com os seus principais requisitos e hipóteses de cabimento, né? Enfim, que também seriam uma forma de regras gerais da tutela de urgência. Depois nós temos o procedimento específico da tutela de urgência antecipatória em caráter antecedente. Nós temos o procedimento específico da tutela de urgência cautelar em regime antecedente, né? E aí nós temos a tutela de evidência. Então, é um trecho do código que ele é bem cortado, mas é que ele define alguns procedimentos, né? Como sempre, eu não vou exigir que vocês decorem palavra por palavra do código, mas tem algumas regras que vocês precisam conhecer, né? Especialmente aquelas de cabimento, de requisitos, certo? Na semana que vem, na aula da semana que vem, vocês vão fazer a petição inicial, tá? Então, estava no plano de ensino e é o que efetivamente vai acontecer, tá? Na petição inicial, eu vou trazer um caso para vocês, né? Um caso que todo mundo vai fazer a mesma petição inicial. Vocês vão ter que interpretar, mais ou menos parecido como
acontece nas provas da OAB, com a diferença de que vocês já sabem qual que é a peça processual, né? É uma petição inicial de procedimento comum, enquanto que no exame da OAB tem que dar um jeito de descobrir qual que é a peça, certo? Mas aí na aula que vem vocês têm tempo de fazer, eu estarei disponível para ir tirando dúvidas, então vocês já fiquem bem avisados que é trabalho na aula que vem, tá? Bom, vamos lá então, porque até agora eu apenas dei uma introdução ao nosso tema, tá? A tutela provisória, ela tem esse nome especialmente porque ela é provisória, ou seja, ela não é definitiva, gente. Né? Não é uma decisão. Quando a gente pede e ganha, essa decisão ela não é definitiva. Ela pode ser revista a qualquer tempo, ela pode ser modificada a qualquer tempo, ela pode ser revogada a qualquer tempo. Além disso, se vocês não ganharam, por exemplo, uma tutela de urgência no começo do processo, e vocês acham que no meio do processo vocês podem refazer esse pedido, não tem problema. Pode fazer uma nova petição dizendo, ó, a urgência se manteve, ou a urgência se alterou, se ela aumentou, então isso, e aí vocês podem requerer para o juiz essa tutela provisória de urgência lá no meio do processo. E em algumas situações, essa tutela de urgência vai estar diretamente relacionada ao pedido principal da ação. Né? Bom, vocês querem... estão discutindo medicamentos. Você quer que o Estado seja condenado a lhe prestar um determinado tratamento médico, lhe fornecer alguns medicamentos específicos. Bom, você já, no começo do processo, você pode requerer, já que os medicamentos são casos de vida ou morte, você pode, então, requerer em tutela de urgência que esses medicamentos comecem a ser fornecidos desde o início do processo. Então, vejam, qual que é o pedido principal? Qual que é o pedido da ação? Condenação do réu ao fornecimento ininterrupto do tal medicamento. Qual que é o teu pedido da tutela provisória de urgência? Que o Estado, desde já, comece a fornecer aqueles determinados medicamentos. Os pedidos, eles são muito relacionados. Não significa que, no momento que o juiz deu aquela tutela provisória, que ele concedeu aquele pedido ao autor, não significa que o juiz está refém daquela decisão. Ele ainda assim, ao final do processo, no momento de sentença, ele vai poder prolatar uma sentença de improcedência. Porque o juízo que se faz no início do processo é um juízo preliminar, em que o juiz vai analisar apenas a probabilidade daquele direito, se existe urgência. E ele pode conceder aquele pedido de forma liminar, ou seja, antes de escutar a outra parte. Quando a gente fala em liminar, a gente está falando disso, que de plano, de início, sem ouvir a parte contrária, o juiz concedeu aquele determinado pedido. Essa é a liminar. Isso é liminar. Tá? Mas o fato é, a tutela provisória se chama de tutela provisória porque ela não é definitiva. Não é definitiva. O juiz não fica preso àquilo lá. Não forma coisa julgada. A tutela provisória, ela pode ser revista a qualquer momento. Tá? Bem, aqui vai uma regra com todas as informações que eu já passei para vocês, ou com algumas das informações que eu já passei para vocês. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Essas são os dois modelos, né? As duas espécies
de tutelas provisórias do direito processual civil brasileiro, tutela de urgência ou tutela de evidência. E o parágrafo único, aí que ele coloca um tempero na tutela de urgência e pode gerar algum tipo de confusão. A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou antecipada e pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Objeto do pedido, urgência e cautelar é o objeto do pedido. Momento do pedido. Tá? Ou seja, uma tutela de urgência cautelar, ela tem a intenção de preservar alguma coisa de cautela, né? De cautela mesmo. A doutrina também utiliza o nome de conservativa. É uma tutela de urgência conservativa, que busca conservar alguma coisa. E o professor Eduardo Alvim, ontem, ele falou sobre isso e ele deu exemplo. Então, veja bem, digamos que nós tenhamos um processo em que se discute a propriedade sobre um veículo. Pode ter acontecido um contrato de compra e venda ou de promessa de compra e venda que não foi devidamente cumprido e o comprador e o vendedor estão brigando, e aí eles podem querer discutir quem é que é o verdadeiro proprietário daquele veículo. O autor do processo está dizendo que ele é proprietário e o réu do processo vai dizer que ele é proprietário. Um pedido cautelar aplicável a essa situação seria: juiz, manda o oficial de justiça ir buscar esse carro, né, fazer o sequestro desse carro e entregar esse carro para algum depositário. E aí aquele veículo fica, sei lá, no pátio do leiloeiro, alguma coisa assim, aquele veículo ele vai ser entregue para o ganhador do processo. Isso é uma medida cautelar, porque o autor do processo pode estar com medo que o réu se desfaça do carro, que o réu dê um sumiço no carro. Então, se esse temor dele, se essa situação for devidamente comprovada, é uma medida de cautela dar um jeito de preservar esse veículo. Então, notem, o pedido do processo é que o juiz declare a propriedade sobre aquele determinado veículo. E o pedido da tutela de urgência cautelar é: juiz, manda pegar aquele carro para que ele fique conservado. O pedido não é: pega aquele carro e dá para mim. Se o pedido fosse: pega aquele carro e dá para mim, eu estaria fazendo um pedido de tutela de urgência antecipada, porque eu estaria querendo antecipar o resultado do processo. Mas não. Eu só quero conservar. Só quero garantir que aquele determinado objeto fique intacto até o final do processo. É claro que precisa haver um tipo de justificação, algum início de prova, mas é para isso que serve essa tutela de urgência cautelar. E, por outro lado, a tutela de urgência antecipada, como o próprio nome diz, a gente busca antecipar os efeitos de uma eventual sentença de procedência. O exemplo clássico, o exemplo claro, eu dei antes para vocês, o de medicamentos, né? Ajuizou a ação, já no início pediu o fornecimento de medicamentos. É o pedido final da ação e, ao mesmo tempo, vocês estão pedindo para que haja uma antecipação disso. Por isso, antecipada. E por isso, então, essas duas aqui se referem ao objeto do pedido. Né? Se eu estou querendo garantir alguma coisa, se eu estou querendo antecipar alguma coisa, estamos falando de tutela cautelar ou de tutela antecipada. Existia na sistemática anterior, como eu mencionei há pouco, diversos tipos de ações cautelares.
Agora não, agora já está incluído dentro dessa parte da tutela provisória. Pode ser concedida, ambas, né? Podem ser concedidas em caráter antecedente ou incidental. Antecedente, quando a situação de urgência é contemporânea ao ajuizamento da ação. Ou seja, a situação de urgência já vai existir desde o começo. Eu vou ajuizar o processo já com uma situação de urgência bem presente. Só um pouquinho que tem um celular tocando aqui. Não é o meu, só vou desligar. Aí. Desculpem, é que estava bem no meu lado e ia começar a vazar o áudio do toque do celular pro microfone. Não sei se já chegou a vazar. Enfim. Bem, quando a situação de urgência ela é contemporânea ao ajuizamento da ação, se entende que o pedido de tutela ele acaba sendo antecedente. Ele já vem no começo. Né? E aí que nós temos dois procedimentos, um para cautelar e um para antecipatória, em regime antecedente. Né? São dois procedimentozinhos que vocês vão ver. É bastante interessante. Eles são parecidos, mas tem algumas diferenças também relevantes. E especialmente para quem teve contato com o Código de Processo Civil anterior, esses dois procedimentos acabaram possibilitando, então, a extinção daqueles processos cautelares, daquelas ações cautelares. Né? Porque quando se falou, não, vai se existir a ação, vai se extinguir a ação cautelar, tá, mas como é que nós vamos ter esse direito? Não, vai estar tudo na tutela provisória. Então, existe a possibilidade de antecedente e existe a possibilidade de incidental. E incidental significa que é uma petição protocolada diretamente no processo, num processo que já existe. E quando eu precisar protocolar uma ação em caráter incidental, eu não preciso pagar novas custas processuais, o que é muito óbvio. Eu somente preciso pagar custas em um processo que se inicia. Só que se eu já paguei custas processuais lá no começo, eu não preciso, pelo simples fato de estar fazendo um novo pedido, um pedido um pouco diferente, não preciso pagar novas custas. Porque se é incidental, é dentro de um processo que já existe e a única situação necessária é elaborar uma petição simples, indicando os requisitos da tutela de urgência e protocolando um processo. Tá? E junto com essas, vejam que são apenas disposições bem gerais, bem introdutórias e bastante óbvias, né? Só que é uma decisão judicial, é uma decisão interlocutória. Ela tem efeitos, né? O juiz que concede uma tutela de urgência, seja cautelar ou seja antecipada, ele está prolatando uma decisão que precisa ser cumprida. É uma decisão que vai gerar efeitos. E até quando que ela vai gerar efeitos? Para sempre? Enquanto durar o processo? É mais ou menos isso. Enquanto durar o processo, a menos que essa decisão seja efetivamente modificada pelo juiz ou pelos desembargadores. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada. Tá? E aí, salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo.
eu queria justamente passar bem rapidamente esses 3 artigos, porque aí eu vou conseguir exemplificar para vocês como que isso pode aparecer na prática, né? Ou seja, tutela provisória pode ser de urgência ou evidência, e se for de urgência, ela pode ser cautelar ou antecipada, e também poderá ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Se for incidental, não precisa de novas custas, e a decisão dessa tutela provisória vai gerar efeitos enquanto o processo perdurar, né? Mas pode ser a qualquer tempo modificada, revogada, ou revista, enfim, né? Bem, gente, isso daqui tá? Isso daqui é a petição inicial de um processo que eu ajuizei em 2018. É provável que eu já tenha conversado sobre esse processo com vocês em algum momento. É uma exoneração de alimentos, tá? Com pedido de tutela de urgência. Então, foi ajuizada aqui em Carazinho. Um casal que foi casado por 40 anos, né? De 73 até 2013. E no final do processo, no divórcio, eles fizeram uma escritura extrajudicial de divórcio, definindo divisão de bens e tal, e ficou acertado que o meu cliente ia começar a pagar 6 salários mínimos por mês de pensão alimentícia para a ex-mulher. E a ex-mulher, ela tem uma aposentadoriazinha de um salário mínimo, ela tem também uma loja aqui em Carazinho, mas eles se acertaram que ele ia pagar 6 salários mínimos, até porque ele é aposentado do Banco do Brasil e também ele era advogado. E o escritório dele estava indo bem. Ele estava ganhando um dinheiro legal. Então ele podia bancar esses 6 salários mínimos. Mas ele já é um cara idoso, ele deve estar com... Hoje ele deve estar com quase 80 anos, naquela época ele devia estar com 74. Não. Na época que eu ajuizei a ação, ele já estava com uns 76, 77. Então ele não vai trabalhar para sempre, o escritório dele começou a não render mais, e aí ele parou de ter possibilidade de pagar. E a questão de alimentos no direito brasileiro, ela é definida através de um binômio, né? A necessidade de quem recebe, ela é medida, e a possibilidade de quem paga também é medida. Então, se a pessoa tem muita possibilidade, mas quem recebe não tem tanta necessidade assim, vai ser uma pensão alimentícia baixa. Se tem muita possibilidade e tem muita necessidade, a pensão alimentícia vai ser alta. Se tem muita necessidade e pouca possibilidade, a pensão alimentícia vai ser calculada um pouco mais baixo também, né? Mas vai se tentar equilibrar tudo. E esse binômio, a gente entende nesse processo aqui que a ex-mulher não tem assim tanta necessidade, porque ela tem um comércio, ela tem uma loja, há 30 anos ela tem uma loja. Então, a gente acredita que ela consegue se sustentar muito bem sem o dinheiro da pensão alimentícia. E, por outro lado, a gente tem certeza absoluta que a situação financeira do meu cliente mudou, né? Ele não consegue mais pagar. Então, bem, eu fui... Olha, Joana, em que casos o ex-cônjuge tem direito à pensão alimentícia? Sabe que é assim, tá? A jurisprudência que eu utilizei como base para toda a minha argumentação é lá do STJ, tá? E eles definiram no STJ,
assim, ó. Isso eu tirei da própria decisão do STJ, tá? O fim de uma relação amorosa deve estimular a independência de vidas e não, ao contrário, o ócio, pois não se constitui garantia material perpétua. O dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges ou companheiros é regra excepcional. Tá? Então, o STJ tem o entendimento de que a pensão alimentícia entre ex-cônjuges deve ser transitória, tá? Que em algum momento deve ocorrer realmente a ruptura entre os vínculos, entre o vínculo existente entre aquelas duas pessoas, tá? Esse é o entendimento. Mas tem algo que a gente tem que pensar, especialmente na nossa sociedade, tá? E aí eu não vou falar nenhuma mentira, vocês sabem como que é. A gente vive ainda em uma sociedade um pouco não, né? Bastante machista no geral. Então, o que acontece, né? Vocês sabem que a entrada da mulher no mercado de trabalho é algo das últimas décadas, pelo menos essa entrada com maior igualdade de condições é uma questão das últimas décadas. Então, vocês pensem assim, tá? Não é o caso desse processo aqui. Porque nesse processo eu sei como que é a situação das partes. Mas pensem o caso de um casal que ficou casado por 30 anos, por 25 anos, por 40 anos, por 20 anos, mas por bastante tempo, em que só um dos dois trabalhava. E aí, nesses relacionamentos mais antigos, é isso, Alane, né? É isso. Então, muitas mulheres ficaram cuidando da casa. Como é que você vai exigir que aí é bem uma questão de exigência mesmo, né? Como é que tu vai exigir que comece a trabalhar? Bom, beleza. Até pode exigir que comece a trabalhar, mas precisaria ter algum tipo de formação, precisaria ter algum tipo de capacitação. Aí, digamos que é uma família de classe média alta, tem um nível de vida, tem um nível de conforto, e aí do nada vai simplesmente perder, porque é o que acontece, né? Então, o que eu posso te dizer, Joana, é que o STJ ele tem esse entendimento, e esse entendimento ele é bem forte, tá? Ele é bem representativo, mas as particularidades do caso concreto, exatamente, desqualifica muito, né, Chay? Desqualifica muito, e aí então, bom, vai ter, talvez, emprego somente informal, vai ganhar, no máximo, um salário mínimo e meio por mês. Também tem que se entender que, nessas situações, tem que pagar a pensão alimentícia para sempre. Porque acabou abrindo mão da própria vida, de algum jeito, abriu mão de um desenvolvimento pessoal para cuidar da família, e aí, então, tem que se equilibrar isso daí, né? Então, o entendimento do STJ ele é muito forte, mas a gente tem que analisar as particularidades do caso. E no momento que chega para o juiz um processo de um casamento de 40 anos, em que o cara quer parar de pagar a pensão alimentícia, eu tenho certeza que ele dá uma pensada. E foi isso que eu conversei com o juiz, e foi mais ou menos isso que ele me disse. Ele, olha, eu não vou tirar toda a pensão alimentícia, que foi um casamento muito antigo, eu não sei as particularidades do caso. Então, essa tua a resposta a essa tua pergunta aí, Joana, é um grande depende, né? É um grande depende.
existe o entendimento do STJ de que deve ser uma situação transitória, temporária, enfim, que não pode estimular o ócio, né? Ou não pode estimular uma dependência, mas a gente também tem muitos fatores que devem ser colocados na balança, né? Especialmente as particularidades daquele determinado casal. Isso tem que cuidar bastante, né? É impossível te responder em que casos, né? Mas eu posso te dizer que tudo deve ser colocado na equação, né? Todos os fatores devem ser colocados nessa equação, tá? E só que diante de todo esse cenário, né? Que no fim das contas o meu cliente estava vivendo apenas com a aposentadoria dele. É uma boa aposentadoria, uma aposentadoria de bruto 11, 12 mil reais, é uma excelente aposentadoria. Mas desses 11, 12 mil reais, tem desconto de plano de saúde, tem desconto de imposto de renda, e aí 6 mil reais vão para ela e ele acaba ficando com uns 3. Ele acaba ficando líquido com mais ou menos 50% daquilo que ela recebe. Por isso se tornou insustentável. A gente ajuizou a ação. E aí eu abri um tópico na minha petição inicial de tutela de urgência. Tá? Aí eu conversei um pouquinho com o juiz sobre a tutela de urgência, fundamentei, falando como que era o novo sistema de tutela de urgência, de tutela provisória aqui no Brasil e tal. Falei sobre os requisitos, né, que a gente vai ver um pouco mais a fundo depois, que é plausibilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao final do processo, e pedi para que passasse de 6 salários mínimos para 0. Eu pedi a exoneração de alimentos, né, e pedi essa exoneração de alimentos em liminar, né, em tutela de urgência, antes de ouvir a própria ré. O juiz, ele concordou com os meus argumentos, mas ele reduziu a pensão. Isso foi bem engraçado, porque eu abri a decisão para ler, assim, pela internet, comecei a ler, meu Deus, ele vai me dar. Porque ele concordou com os meus argumentos, né? Só que aí, quando eu fui ver, ele deu apenas parcialmente, ele diminuiu de 6 salários mínimos para 5. E isso, gente, essa situação ali foi uma tutela de urgência antecipada, porque eu estava querendo a antecipação dos efeitos daquele meu pedido principal, e em caráter antecedente. Por que antecedente? Porque foi já no início do processo. A urgência já era contemporânea ao início do processo. Foi antecedente. O juiz me deu apenas de forma parcial. Beleza. O processo seguiu. Eu fiz um recurso lá no começo, não rolou, teve contestação da ré, daí a ré pediu gratuidade judiciária, não ganhou, ela fez um recurso, tal, produção de provas. Nós estamos hoje, 2 anos e meio depois de ajuizada a ação, nós estamos na fase de produção de provas. Vai ser marcada uma audiência. Tinha sido marcada uma audiência para o início da pandemia, ali, abril, que ia ser de forma eletrônica, não aconteceu. E agora nós estamos na produção de provas. Só que no início desse ano, a ré do processo apresentou diversos documentos, tá? Porque eu pedi uma série de documentos que são documentos contábeis para comprovar a situação financeira dela. Então, eu pedi documentos contábeis da empresa, pedi comprovante de cartão de crédito dela, pedi um monte de coisa. E ela juntou, mas ela não juntou tudo. Ela juntou uma parte. E eu entendi isso como sendo ela escondendo alguma coisa, né? Claro, para defender os interesses do meu cliente, eu tenho que forçar as interpretações de algum jeito. E isso me pareceu claramente que ela estaria omitindo informações. Então, diante dessa omissão de informações, eu fiz um novo pedido de tutela de urgência.
agora em regime, em caráter incidental. Por quê? Se essa tutela ela é provisória, e sendo provisória, ela pode ser concedida antecedente ou incidental e pode a qualquer tempo ser revogada ou modificada, eu pensei, bom, eu posso pedir de novo. Eu estou autorizado a pedir de novo. Então, eu fiz um outro pedido. Eu fiz um outro pedido. Aqui, ó. Eu fiz uma manifestação sobre as provas que ela juntou e reconsideração de tutela de urgência. Notem que na petição inicial eu mandei para o endereçamento genérico do processo civil, né? Vara Cível da Comarca de Carazinho. Eu apenas enderecei para um dos juízos competentes e aí dentro do fórum foi feita a distribuição. Nesse pedido aqui já é terceira vara cível, nós já temos um número de processo, eu me manifestei sobre os documentos, falei que faltou coisa e fiz um novo pedido de deferimento de tutela de urgência. Né? Mencionei que o direito estava ainda mais cristalino e que a situação de urgência se mantinha. Então, eu fiz esse novo pedido aqui para o juiz. Considerando-se que a tutela pode ser concedida ou revisada a qualquer tempo, qualquer momento, diante da situação atual da ação, na qual já existe comprovação da falta de necessidade da ré, bem como verificou-se, inclusive, descumprimento de ordem judicial para apresentação de documentos, o autor requer seja deferido tutela de urgência para não mais ser obrigado a efetuar o pagamento da pensão alimentícia à ré. Legal, né? Genial, né? Não deu em nada. A juíza não caiu na minha. Mas é assim que funciona. Eu quis mostrar para vocês como que funciona o procedimento. Né? Eu quis mostrar para vocês quais são as possibilidades. Aí, se você, diante dessas possibilidades, vai conseguir... Não era a minha foi igual aquela do Detran, né? O importante é tentar, né, gente? É isso aí. Eu mostrei para vocês quais são as possibilidades que vocês têm. Convencer o juiz é um outro passo. Eu sei que eu acertei. Eu segui o procedimento corretamente, tive umas boas ideias, mas não colou. Mas é isso que eu quero deixar claro para vocês, como é que funciona essa questão de ser antecedente ou ser incidental. Pode ver aqui na antecedente, vocês vão ver daqui a pouco, que não é necessário fazer a petição inicial completa desde o começo. Mas eu optei, né? Eu optei por fazer essa petição já em sua integralidade. E na incidental, bom, eu tinha que me manifestar sobre umas provas e coloquei um tópico ali no meio a respeito da tutela de urgência. É assim que funciona. É assim que funciona. Certo, gente? Então, olhem só. Né? Aquilo que eu coloquei aqui no meu resumo esquemático, e o resumo esquemático, ele praticamente é um roteiro de aula, tá? As espécies de tutela provisória de urgência, pode ser cautelar ou antecipada, e antecedente ou incidental, e a tutela de evidência. Isso está lá no 294, parágrafo único, né? Ela, quando for incidental, independe de pagamento de novas custas. Os efeitos dessa decisão, tá? Vai gerar efeitos em toda a pendência do processo, podendo ser revogada, alterada a qualquer tempo. Tá? Tem um outro artigo ali, o 298, que ele fala que a decisão que conceder, alterar, mudar ou revogar a tutela provisória será claramente motivada. Precisaria ter isso no código? Mas o código faz isso por diversas vezes, tá? Ele força em cima da obviedade de que todas as decisões devem ser exaustivamente fundamentadas. Esse artigo aqui, ele seria desnecessário
porque a gente já tem o artigo 489 e o parágrafo 1º, tá? Que diz que deve ser tudo devidamente fundamentado. Qualquer decisão judicial deve ser fundamentada. Vocês vão ver esse artigo no semestre que vem. Mas, bem, está aqui. É uma obviedade que o Código externaliza. É claro que uma decisão judicial dessa magnitude, dessa relevância, precisará ser bem fundamentada, né? E o juiz vai determinar as medidas que considerar adequadas para a efetivação da medida. Então, por exemplo, nesse caso aí, que a gente ganhou a redução de um salário mínimo, né, passou de 6 para 5, a pensão alimentícia que o meu cliente paga, ela é descontada diretamente pela Previdência Privada do Banco do Brasil, que é quem efetua os pagamentos mensais dele. Então, chega lá, a Previ desconta a parte da pensão alimentícia e manda para a conta corrente informada para isso. É provável que a Previ não deixasse de pagar a pensão alimentícia por conta própria. Então, para possibilitar o cumprimento dessa tutela provisória que foi deferida, o juízo mandou um ofício para a Previ, dizendo, olha só, aquela pensão alimentícia que era 6 salários mínimos passou a ser 5, pode descontar apenas 5. Isso é uma medida adequada para a efetivação daquela decisão tutelar, né? Além disso, algo que é muito comum, a previsão de multas, né? A gente vê multas em ações de consumidor quando se discute a existência de um débito. E aí a pessoa está lá, o autor do processo está lá com o nome dela incluído no Serasa ou no SPC. Isso é um problema. Então, no começo, o juiz geralmente dá essa tutela de urgência para que o réu retire o nome da pessoa do SPC do Serasa, o título protestado, seja lá o que for, e impõe multa diária pelo descumprimento dessa medida. Então, cumpre a medida no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$500. Isso acontece. Isso é uma medida adequada para a satisfação, para a efetivação daquela decisão, tá? Por fim, gente, nessas questões introdutórias aqui, tá? Vai ser por iniciativa da parte. Não existe isso de o juiz conceder a tutela provisória de ofício. O juiz não vai bater no peito e dizer, mas eu acho que isso aí é um caso de tutela provisória, eu vou dar. Não. A parte precisa pedir, precisa requerer isso daí. E a competência para analisar é ou a do juízo da causa, quando for incidental, que é um processo já existente. Lembram naquele meu pedido de provas lá? Terceira vara civil. Ou o juízo competente do processo civil, quando se tratar de uma antecedente, né? Então, eu vou distribuir por sorteio dentro de uma das varas cíveis. Essas disposições gerais aí, que eu bato em cima da tecla, vocês não precisam decorar e tal, mas vocês precisam saber quais são as espécies, né? Vocês precisam saber essa questão de ser da provisoriedade dessas decisões e que elas podem ser alteradas a qualquer tempo. Tá? Isso aí são questões efetivamente muito importantes. E para terminar essa primeira parte, não está aqui nessa parte aqui do Código de Processo Civil, ali no 294 até o 311, não está ali qual que é o recurso que se interpõe contra essas decisões. Mas eu já gosto de adiantar que lá no artigo 1015 do Código de Processo Civil, nós temos as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento.
Tá? E o agravo de instrumento é um recurso interposto contra decisões interlocutórias. Logo no inciso 1 desse 1015, diz que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. Tá? Por isso, tanto da decisão que conceder a tutela provisória, quanto da que negar a tutela provisória, existe a possibilidade de agravo de instrumento. Gente, eu vou pedir desculpa para vocês por uma coisa que eu não tinha prestado atenção, tá? Até agora. Eu estava com o meu áudio no mudo. Então, se alguém tentou falar comigo desde o início da aula e eu simplesmente ignorei, eu peço desculpas, tá? Não foi por maldade minha. Então, qualquer coisa que vocês tenham falado, eu não escutei, tá? Eu percebi. Então, eu olhei para o meu sinalzinho, tinha um X aqui em cima agora eu escutei que a Marluce falou, eu percebi e tal. Olha, gente, foi sem querer, tá? Eu não quis ignorá-los. Foi completamente na inocência. Então, se vocês me falaram alguma coisa relevante, vocês podem, alguma pergunta, alguma coisa, vocês podem repetir a pergunta, tá? Ai, que bocó, né? Chega na sexta-feira, a gente já tá o cérebro meio bugadinho. Mas, bom, vamos seguir a aula, tá? Mas se eu ignorei vocês, eu peço desculpas, tá? Não era minha intenção. Agora já não está mais no mudo, vocês podem conversar comigo. Eu estava falando sobre o agravo de instrumentos, né, que é o recurso cabível. E aqui eu coloquei uma interrogação. Pedido de reconsideração? Veja bem, né? O pedido de reconsideração, vocês até vão estudar melhor isso lá na parte dos recursos, mas nada mais é do que um pedido em que a gente suplica para o juiz, a gente implora para o juiz que ele reveja o posicionamento anterior dele, tá? Então, o que eu fiz naquela petição de produção de provas foi isso, né? Eu pedi uma reconsideração a respeito da tutela provisória que eu não tinha ganho integralmente naquele momento anterior. Mas nós temos que cuidar com o pedido de reconsideração, porque o pedido de reconsideração ele não suspende, ele não interrompe, ele não faz nada, ele não interfere no prazo. Então, se vocês têm um prazo aberto para recurso de agravo de instrumento, eu sugiro que façam o agravo de instrumento e não façam um pedido de reconsideração. Por quê? Automaticamente, quando vocês fazem o agravo de instrumento, abre possibilidade de o juiz reconsiderar a decisão. Isso é um erro muito comum, tá? Isso é um erro muito comum que acontece, que eu já vi acontecer diversas vezes, eu já cometi esse erro. Faz tempo, mas eu cometi esse erro. Tipo, o juiz deu a decisão, eu pedi a reconsideração, não fiz o agravo de instrumento, perdi a chance de fazer o agravo de instrumento. A minha sorte é que na vez que eu fiz isso, eu não tive prejuízos, porque a decisão realmente ela não ia ser modificada. Então, vocês têm que cuidar com essa questão de pedido de reconsideração. Pedido de reconsideração é algo que vocês até podem fazer, mas tem que seguir cuidando com o prazo recursal. Tá? Tem que seguir tomando cuidado com o prazo recursal. E pessoal, essas são as disposições gerais sobre as tutelas provisórias, né? Nessas disposições gerais, nós temos apenas ideias sobre espécies, sobre efeitos da decisão, sobre o momento, né? Como é que vai acontecer e sobre competência. Tá? Como a ordem do código, a partir da finalização
dessas disposições gerais é toda a tutela de urgência, então envolve disposições gerais da tutela de urgência, o procedimento da tutela antecipada em caráter antecedente e o procedimento da tutela cautelar em caráter antecedente. Isso é o que o Código regulamenta nesses cerca de 10 artigos, né? Começa aqui no 300, aqui tem o procedimento da tutela antecipada em caráter antecedente e o procedimento da tutela cautelar em caráter antecedente. Tá? Procedimento, essas questões de procedimento, o código deixa bem claro para nós, tá? Vocês vão ver como todo o passo a passo do procedimento está bem claro ali no código. Mas aqui nessas disposições gerais da tutela de urgência, nós temos algumas questões muitíssimo relevantes, tá? E eu até coloquei aqui da seguinte forma, tá? Tutela de urgência, requisitos e cabimento, né? E o artigo 300, ele é o que apresenta os requisitos de urgência. O que vocês precisam demonstrar no pedido de vocês para que seja possível o juiz conceder ou não essa tutela de urgência? Seja ela cautelar ou antecipada, vocês precisam preencher esses requisitos aqui. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Probabilidade do direito e perigo de dano. Vocês precisam mostrar na peça de vocês que o direito de vocês ele é plausível e vocês precisam mostrar que se o juiz não conceder aquela tutela, vocês estão correndo o risco de sofrer algum determinado prejuízo. É um perigo de dano, é um perigo de sofrer algum dano. Tá? E aí eu coloquei as expressões em latim aqui, porque quando eu aprendi e quando a maioria dos professores da faculdade de vocês aprenderam, essas expressões em latim eram o que definiam tudo para as tutelas provisórias, né? Para os pedidos de urgência, para os pedidos antecipatórios. A probabilidade do direito, que eu até coloquei aqui um conceito, é um juízo de credibilidade mediante um conhecimento sumário sobre o direito é plausível, ela sempre foi chamada de fumus boni iuris. E isso vocês vão ver provavelmente em questões de concurso. Fumus boni iuris nada mais é do que a fumaça do bom direito. Indícios, sinais de que aquele direito que a parte está postulando, está apresentando, ele é bom, ele é plausível. É claro que muitas vezes, se a petição inicial não for uma péssima petição inicial, vocês vão mostrar que o direito de vocês ele é plausível, ele é aceito. Bom, existem regras jurídicas que definem a situação, as regras estão bem descritas, os fatos se relacionam com aquelas regras. Bom, se vocês mostrarem aquele interesse processual e apresentar um mínimo de provas, vocês estarão demonstrando que o direito de vocês é plausível. Naquele meu caso ali, tá, da exoneração de alimentos, eu estava alegando que a situação financeira do meu cliente piorou.
E eu estava pedindo para parar de pagar a pensão alimentícia. Vocês acham que se eu não tivesse produzido prova alguma no início do processo, o juiz ia me conceder qualquer coisa em tutela provisória? Não ia. Porque não bastavam aquelas alegações. Eu deveria já, desde o começo, trazer algum tipo de sustento para aquelas alegações. Eu tinha que trazer provas. Então, eu apresentei extratos bancários de mais de uma conta, apresentei a situação das pessoas jurídicas que ele foi sócio, enfim, apresentei um monte de coisa. O mesmo vale para uma ação de medicamentos. Vocês acham que somente escrever, né, colocar ali, falar no processo que existe a necessidade de um determinado tratamento médico, vocês acham que é suficiente? Pensa assim, a pessoa tem uma doença lá que precisa de uns medicamentos caros, sei lá, esclerose múltipla. Precisa de uns medicamentos caros. Vocês acham que basta somente demonstrar que a pessoa tem o diagnóstico de esclerose múltipla? Não basta. O juiz vai exigir alguns laudos médicos, alguma receita médica dizendo que aquele medicamento específico é o único indicado ou é o melhor indicado para o tratamento daquela doença. Vocês vão ter que apresentar orçamentos desses medicamentos. Somente assim o direito vai ser plausível. Vai haver uma credibilidade. E o outro requisito, o perigo de dano, ele é também conhecido como periculum in mora, ou seja, o perigo da demora. A demora em se conceder uma determinada medida vai fazer com que o autor ou aquele que está pedindo aquilo corra algum tipo de risco. Né? Perigo de dano ao resultado útil do processo. Vocês estão dizendo para o juiz que aguardar até o fim do processo pode gerar alguma alteração na situação de fato existente ao tempo do início da controvérsia. Esperar um processo inteiro vai gerar danos, vai gerar prejuízos. O não deferimento daquela determinada medida vai trazer apenas problemas. É isso que se está sendo dito para o juiz. Tá? Vocês precisam saber que esses são os dois requisitos. Vocês precisam saber que é probabilidade do direito e risco de dano. Né? Fumus boniuris e periculum in mora. Porque isso daí é o que vai direcionar vocês sempre que houver a necessidade de se fazer um pedido de tutela de urgência. Tá? Esses dois requisitos são que vão direcionar vocês. Dúvidas? Não? Tá bem. Isso está no caput do artigo 300, né? E aí, nos parágrafos desse artigo 300, nós temos 3 situações que podem acontecer, tá? O juiz pode pedir algum tipo de caução real ou fidejussória para conceder essa tutela de urgência. O juiz pode conceder essa tutela de urgência liminarmente ou somente após justificação prévia. Está aqui a questão do liminar, né? Liminarmente seria antes de ouvir o réu ou somente após ouvir o réu. O juiz que define. E essa tutela de urgência antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Ao mesmo tempo que o juiz pode conceder a tutela de urgência porque a parte está correndo o risco de sofrer algum dano de difícil reparação, né? O juiz poderá não conceder a tutela provisória
quando ele entender que a outra parte pode correr algum risco de um dano irreversível, né? Quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Então, o juiz também pode bater o pé e não conceder nessa situação. Tá? O artigo 301, a gente vai falar somente quando conversarmos sobre a tutela de urgência cautelar em caráter antecedente, tá? Então, é mais para o final da aula de hoje. Eu vou prestar um pouquinho mais de atenção nesse parágrafo primeiro com vocês, que ele se relaciona um pouco com o artigo 302, tá? Eu vejo, em algumas situações, né, alguns juristas tratando a tutela provisória, a tutela de urgência, nesse caso a tutela de urgência, com um certo... não é desleixo, tá? Mas como se fosse algo muito tranquilo. Ah, não, pegue a tutela de urgência, se ganhar, tá ótimo. Só que se esquecem, né? Se esquecem que, se lá pelas tantas essa decisão for revogada, ou se perder o processo depois, os prejuízos decorrentes daquela tutela de urgência deverão ser ressarcidos. Então, se vocês, por causa de uma tutela de urgência, vocês causaram algum tipo de prejuízo ao réu do processo, vocês terão que ressarcir esses prejuízos. Então, um caso muito comum, né? Eu tenho trabalhado com direito tributário há alguns anos, e muitas vezes se busca discutir a legalidade ou o cabimento de alguns determinados tributos. Em alguns processos, até pode pedir na tutela de urgência para parar de pagar aquele tributo. Só que se você perde o processo, você tem que devolver. Tem que devolver o tributo. Isso é grave. Porque aquele tributo que talvez você estivesse pagando mensalmente vai vir uma conta grande com correção monetária, e aí você vai ter que tentar aderir a algum parcelamento, ou vai ter que pagar à vista. Porque no momento que cessam esses efeitos da tutela provisória, você tem que restabelecer a situação anterior. Tá? Então, por isso que em algumas situações, o juiz, para conceder a tutela de urgência, pode exigir alguma caução, uma garantia, né? Alguma garantia do autor, que pode ser real ou fidejussória. Real seria algum bem que está sendo dado em garantia para o ressarcimento daqueles danos, ou fidejussória, uma carta de fiança, alguma coisa assim, fiança bancária. Que é uma forma de deixar claro para o juiz que, se essa decisão futuramente for revertida, vai haver a possibilidade de ressarcimento de danos. E por que eu disse que eu ia tratar o 302 e esse parágrafo primeiro em conjunto? Porque aqui no 302, nós temos as hipóteses, né? Nós temos as hipóteses em que, independentemente da reparação de dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável, obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios para a citação do requerido no prazo de 5 dias, ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal, a decisão foi revogada, a decisão foi revista fora da sentença, o juiz acolher a alegação de decadência ou de prescrição da pretensão do autor, né? Essa indenização acabará sendo liquidada nos mesmos autos, né? Nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível.
Essas hipóteses aqui, eu não vou me ater a cada uma delas, tá? Porque é desnecessário, elas são bem autoexplicativas, né? Lendo elas, você sabe. O que interessa para nós é tenham plena noção de que é um assunto sério. De que se vocês gerarem algum tipo de prejuízo para a parte contrária e essa decisão for revista, vocês podem ter que devolver. Tá? Com relação a alimentos, existem alguns entendimentos um pouquinho diferentes. Mas o meu cliente sabe que se acabar perdendo o processo e se restabelecer a questão de 6 salários mínimos, pode ser que ele tenha que devolver. Pode ser. Vai depender de entendimentos judiciais. Mas as partes têm que estar cientes de que isso pode acontecer, porque como estamos falando de uma tutela que ela é provisória, significa que ela não é definitiva. Significa que ela não é definitiva. Certo? Feitas as considerações sobre essas disposições gerais para a tutela de urgência, tudo aquilo que nós vimos ali do artigo 300 até o 302 é aplicável para todas as tutelas de urgência, tá? Inclusive para esses dois procedimentos que a gente vai ver a partir de agora. Esse primeiro procedimento, é o procedimento da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, ela é somente para tutelas antecipadas. Para aquelas em que vocês estão buscando, no início do processo, os efeitos da decisão final. Né? Vocês estão requerendo algo inteiramente relacionado com o mérito do processo. E ela é requerida em caráter antecedente porque a urgência ela é contemporânea ao ajuizamento da ação. Ela é paralela ao ajuizamento da ação. Tá? E aqui se abre uma possibilidade muito interessante do código. Vocês viram nas 2, 3 aulas passadas que a petição inicial ela possui diversos requisitos, endereçamento, qualificação, causa de pedir bem definida, pedido, valor da causa, tem um monte de coisa. Opção da audiência, produção, provas a serem produzidas, enfim. E o artigo 303, e depois o 305 faz a mesma coisa, só que para outro objeto, abre a possibilidade de uma petição inicial resumida. Né? Quando a urgência for contemporânea ao juizamento da ação e vocês efetivamente estiverem correndo contra o tempo, vocês podem fazer uma petição inicial limitada ao requerimento da tutela antecipada, somente indicando qual que é o pedido final que vocês vão querer, com exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo do dano ou do risco ao resultado útil do processo. Vocês vão fazer uma petição inicial reduzida, resumida, focando mais na questão da urgência, apenas explicando por cima os outros elementos. Isso pode acontecer. Tá? Vocês podem fazer isso. Naquela minha situação ali da exoneração de alimentos, eu já mandei a petição inicial completa. Mas pode haver situações em que não há tempo. Porque uma petição inicial, às vezes, é bastante trabalhosa, vocês precisam de tempo para pensar, para maturar ela. E aí, então, pode fazer simplesmente essa tutela aqui em caráter antecedente com uma petição inicial reduzida, né? Resumida. E aí se abre duas possibilidades básicas. O juiz conceder e o juiz não conceder. Na real é simples. O juiz pode dizer que sim, beleza? Ou o juiz pode dizer não, não é caso. Todos esses parágrafos aqui do artigo 303, eles acabam especificando o caminho que o processo segue em cada uma dessas duas opções. E é bastante óbvio, assim, tá?
veja bem, se o juiz conceder a tutela antecipada, então significa que o autor teve o que conseguiu, mas ele está com a petição inicial incompleta, então ele precisa completar. Ele precisa completar. Né? Então ele vai aditar aquela petição inicial com a complementação da sua argumentação, juntando novos documentos e confirmando o pedido de tutela final em 15 dias, ou em algum outro prazo que o juiz fixar. Então, olhem como aqui fica muito claro e muito simples. Vocês tinham uma petição inicial meia boca, somente indicando os pontos mais urgentes. Só que vocês precisam ter uma petição inicial completa. Então, é como se vocês estivessem sendo intimados para emendar a petição inicial nos termos do 321 lá, que vimos na semana retrasada. Vocês protocolam a ação, ela está incompleta, o juiz concede aquilo que vocês querem, vocês complementam a petição inicial, e a partir desse complemento da petição inicial, tudo vai prosseguir nos exatos termos de um processo de conhecimento pelo procedimento comum. Tudo vai seguir pelo procedimento comum. Então, o réu vai ser citado e intimado para audiência de conciliação, aquela do 334, e não havendo acordo, o prazo para contestação vai ser contado de acordo com o 335. Então, beleza, tem a petição inicial reduzida, tem a petição inicial que foi complementada em seguida, e aí o processo segue o seu rumo normal. Qual que é o rumo normal? Citação e intimação do réu para audiência. Se na audiência não tiver nenhum tipo de acordo, contestação. E aí contestação é o assunto de daqui 15 dias. Dúvidas, gente? Não? Tá bem. Tranquilo. Tá. Vamos fazer um intervalinho, então, aquele nosso intervalinho normal aí, de 20 minutinhos, e daqui a pouco a gente volta, tá? Obrigado por enquanto. Desculpe as barrigadas. Até depois.